Olá, tudo bem com todos? Espero que estejam todos bem, né? Os meus alunos, onde hoje trago para vocês uma novidade, né? Um estilo de artes que surgiu na década de 60, na década de 70, ali, meados do século 20. É uma arte totalmente inovadora para o seu tempo e até hoje influencia os artistas, né? Os artistas contemporâneos com a sua grandiosidade, com a sua estética, com as suas cores, né? É uma arte que tem tudo a ver com o contexto que a gente vive, né? Uma arte onde nós temos aí a possibilidade sempre de inovar e de conhecer artistas maravilhosos, né? Então a gente vai falar aqui sobre, na nossa introdução, sobre esta arte, é uma nova relação entre arte e vida, né? A pop art é uma das correntes artísticas, segundo pós-guerra, que evolucionou o mundo da arte. Surgiu na Inglaterra no final da década de 50, né? Mas teve seu pleno desenvolvimento a partir dos anos 60 nos Estados Unidos, estendendo depois da sua influência a todo o mundo ocidental, tá? Então ela surgiu na Inglaterra, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em 1945, né? O seu término, né? E ela ficou muito forte nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ali colocando a sua cultura para o mundo, pelo cinema, pela arte, né? E isso daí também teve influência, né? Devido à posição dos Estados Unidos como também um grande difusor também da arte televisiva, da arte cinematográfica, né? O termo pop art é uma abreviação da popular arte, ou arte popular, entendida não como a criação do povo, mas sim como resultado do encontro entre arte e cultura de massa, uma arte que se comunica diretamente com o público por meio dos signos, símbolos retirados do imaginário que cerca a cultura de massa da vida cotidiana. Então, quando a gente fala assim de pop art, ou na tradução arte popular, não tem nada de popular. Na verdade, é uma arte que surgiu devido às indústrias consumistas, né? Ela surgiu também devido também às grandes marcas que ia surgindo no mercado, os artistas iam aproveitando essa publicidade, né? Como a Coca-Cola, como, né, a gente vai falar da Pepsi na década de 80, né? A Coca-Cola muito forte também, né, durante muitos anos também por aí, a sua marca, a sua logomarca. Hoje a Coca-Cola de um refrigerante ela passou a ser calçados, ela passou a ter um papel até de influência na moda também, né? Porque existem tênis, existem calçados também que utilizam também esse nome, né? Essa sua logomarca, tá legal? Então a gente vai ver aqui, a pop art, né, se desenvolve, portanto tem um contexto social fortemente condicionado pela produção em série e pelo consumo em massa. Quando a gente fala em consumo em massa, tá, galerinha? A gente não está falando de consumo de bolo, de pão, de... Não, nada disso, tá? A gente está falando, na verdade, desse consumo em massa, a gente está falando sobre o consumo da população em geral, do maior número de pessoas possível, né, em relação a um determinado produto, determinada marca. Tá? Então, o contexto socioeconômico que marca o advento de uma sociedade opulenta, na qual a psicologia da poupança e da produção é substituída pela psicologia do desperdício e do consumo. Então, aí surge, na década de 50 e 60, depois da guerra, né, a estabilidade de determinada, vamos dizer assim, paz. As pessoas, ao invés de economizar, de guardar, né, com medo da recessão, com medo da escassez de alimentos, a pessoa já começa, né, a criar uma mentalidade de consumo e desperdício ao mesmo tempo, né, de comer aquilo que é desnecessário, né, de comer aquilo que é além daquilo que é necessário para a sobrevivência, e simplesmente jogar fora, estragar. Né, a exigência da criação de novos instrumentos específicos capaz de estabelecer uma relação mais direta com a realidade. Trata-se de documentar sem medo de sujar as mãos com a cultura popular e a mudança dos valores socialmente de consumo, os aspectos massificados da sociedade capitalista que substitui os elementos da natureza pelos ícones da sua cultura. É a realidade produzida, a mercadoria, ou melhor, a realidade produzida das imagens das mercadorias, o sujeito principal é a pop art. Então,
com essa mentalidade de consumo, né, do consumismo da população, questão do capitalismo, questão da riqueza, do dinheiro falar mais alto, né? Então surgiu uma nova necessidade de pegar essas grandes marcas que iam surgindo, né, de alimento, marcas de roupa, vestuários e transformá-la, né, em uma cultura de massa, uma cultura de consumo, uma cultura onde as pessoas compram. Um exemplo disso são os comerciais de televisão, né? Os comerciais de televisão, a gente tem muita coisa aí para comprar dispostos, disponíveis aí. Ele faz com que a gente escolha o celular que mais tá na mídia, né? Escolhe o sapato, calçado. Então, pop art ela tem muito a ver com o consumo de massa, tem muito a ver com comercial de grandes produtos, de produtos que são consumidos por grande parte da população. Professor, mas o que é um produto de massa? O produto de massa nada mais é do que o produto de consumo, ou de que a maior parte do mundo consome esse mesmo determinado produto ou produtos. Por exemplo, Coca-Cola, se for na China, vai ter lá em chinês escrito Coca-Cola. Se você for no Japão, vai ter também. Na Coreia tem também. Né? Nos Estados Unidos, claro que tem. Se você for na Sibéria, se for nos países mais longínquos, né? No Alasca, você provavelmente vai achar uma garrafa de Coca-Cola ali para você comprar, não é verdade? Então, o que acontece? A manipulação de imagens e símbolos, contrapondo-se à expressão de interioridade, a pop art se desenvolve no mundo externo, para o complexo de estímulos visivos que circundam o homem contemporâneo chamado folclore urbano. Então, é uma arte que ela não se preocupa com o impressionismo, né, de colocar ali nas cores o sentimento das pessoas, como o cubismo, de geometrizar as formas e passar a forma geométrica de maneira que represente a figura, o figurativismo, ou então o abstracionismo não. Ela é uma cultura que ela pega a imagem mesmo do cotidiano, né, uma imagem que todos conhecem, pode ser por intermédio de desenho animado. No caso aqui está demonstrando a Marilyn Monroe, que é uma atriz da década de 30, 40 ali, né? Morreu muito jovem, uma mulher belíssima que faz sucesso em Hollywood, né? Então aí passa a ser a questão das populações viverem em grandes cidades, aí por isso que o nome é folclore urbano, né? A gente conhece também as lendas urbanas, né? Que contam, né? A loura do banheiro, isso, aquilo, né? Tem muito a ver com essa questão do folclore, né? Do folclore, que as pessoas vão inventar um determinado mito, né? Uma determinada coisa que até mesmo as marcas e as logomarcas vão assumindo esse papel no imaginário das pessoas. Por exemplo, inventam um tipo de sabão, né? Sabão em pó existem várias marcas, mas quando se fala sabão Omo, você já associa a marca ao tipo de sabão e acha que é o melhor. Bombril, né? Bombril, na verdade, é uma esponja de aço. E tem outras marcas, mas quando a mãe da gente manda comprar, vai comprar um Bombril, menina, a gente já sabe que é escova de aço e a marca. Se não tiver outra marca, acho que é a marca inferior, né? E muitas das vezes a gente comete também esses pequenos erros de achar que determinada marca que determina que é o que é bom, o que é ruim, né? Continuando. Então aqui a perda da aura. As primeiras obras foram pintadas com tintas fortes, com cores acrílicas como cartazes publicitários, reproduzindo garrafas de cerveja, latinha, tiras de quadrinhos, sinais de trânsito, etc. Logo, no entanto, as técnicas expressivas adotadas se modificaram, passando fotografia, serigrafia, a colagem e a inclusão direta de objetos reais na obra. A obra de arte A Perda da Aura, que distinguia as obras de expressão do engenho e da atividade humana, apresentando-se simplesmente como algo adequado à realidade comum, em muitos casos reproduzível em série. Então, passou a ter uma técnica chamada silk screen, né, que ela, no caso, eram tudo feitos à mão, tá? A maioria dos elementos eram feitos à mão, e com essa técnica do silk screen passou a ter essa possibilidade de fazer, né, a produção em massa, né, a possibilidade de produzir em massa, de produzir em grandes quantidades determinados tipos de marcas ou logomarcas, enfim.
Então o objeto é contraposto com a mesma técnica dos meios de comunicação de massa retirado do seu contexto natural, aumentando e repetindo incessantemente, conforme o ritmo martelante e obsessivo da publicidade. O objeto assume uma carga agressiva e polêmica de um valor irônico e absurdo, apresentando-se pelo que realmente é na sua relação com o mundo de consumo, produto de um sistema industrial padronizado e serial. Então, eles achavam que a produção, a grande escala de produção de determinados produtos, né, deveria ser enaltecido. Por quê? Porque a condição daquele período era que todo mundo tivesse a consciência do desgaste, do consumo, né? Então as grandes empresas passaram a produzir determinados elementos, materiais absurdamente, e as pessoas a consumir esses materiais. Então a pop art ela se apropriou justamente desse ciclo de consumo, né? O ciclo de consumo que se diz tanto do que compra, daquele que vende, mas o problema também estava ligado ao desperdício e também ao capitalismo, porque só comprava quem tinha o poder, alto poder de compra, tá legal? Tinha condições financeiras para poder comprar. Pop se representou um ponto de referência para todos os movimentos artísticos que se seguiram, exercitou forte influência em outros setores como o da gráfica publicitária e o desenho e o da moda. Então, a moda foi influenciada grandemente devido a esse estilo de arte, né, que utilizava os meios publicitários, né, que utilizavam as grandes marcas de mercadorias, né, as outras professor, mas e a pop art na música e tal. Então mais à frente a gente vai ver que a influência desses ícones aqui que eu vou falar para vocês, o maior representante da pop art são todos americanos. O Andy Warhol é um dos grandes serigrafias, né? A serigrafia é aquela técnica onde se coloca uma tela, né, e ela é revelada com fundo vazado, você coloca em cima da camisa, em cima do papel, enfim, com uma espátula você passa, né, e ela vai marcar a tinta onde você especificamente quer que seja criado na área. Então esse Andy Warhol, ele era especialista nessa técnica da serigrafia, tá legal? O Roy Lichtenstein tem uma temática do mundo das histórias em quadrinhos, tá? O Segal com a construção do tamanho natural de figuras em gesso, colhido dos gestos da vida cotidiana. O Anneburg com a produção de grande escala e dos bens de consumo, tá? O Requiescat com os enormes cartazes publicitários. Então, cada uma figura dessa vai explorar a pop art com técnicas diferenciadas. O Arrow com serigrafia, né, o quadrinhos com Lichtenstein, a gente vai ver o Segal com a construção de tamanho natural de figuras em gessos, né, da vida cotidiana. O Oldenburg com a produção de grande escala de bens de consumo. Por exemplo, o que é um bem de consumo? Um carro, por exemplo, é um bem de consumo. Um celular é um bem de consumo. Né? Qualquer objeto que a gente compre para a gente poder utilizá-lo é um bem de consumo. Né? Então é por isso que a gente fala. E falando um pouquinho do Arrow, tá? Ele nasceu ali em 1930 e morreu em 87. O cara é genial, tá? Tinha os seus trabalhos também em serigrafia, reproduziu diversas personalidades da cultura pop, né? No caso, o que é pop? Da cultura popular. Por isso que vem a cultura pop. Michael Jackson, rei do pop. Pop musical. Ele tinha um estilo de música que tinha influência nos seus comerciais de grandes marcas, né? Como a Pepsi patrocinou muitos dos comerciais do Michael Jackson na década de 80, né? Veio surgindo também grandes marcas como Adidas. A gente pode falar até do início do surgimento da Reebok no final das décadas de 90, né, que já iniciando a década de meados da década de 90 aí começou a surgir os tênis, a Nike também, né, em 90 indo para os anos 2000, né, e a Adidas também era era uma indústria de marcas era bem promissora naquele período. Então suas roupas eram reproduzidas dos clipes, né, do Michael Jackson e de outros grandes artistas, né?
E é por isso que dizia que era o rei do pop, o rei do popular, era o que o povo gostava, era o que o povo queria, era o que o povo, né, queria consumir aquele determinado tipo de marca. O Arrow reproduz, como falei para vocês, em grande escala para mostrar a indústria de consumo, né? A gente vai ver aqui o Roy Lichtenstein. Ele tem a questão dos quadrinhos, né, em preto e branco, em colorido, perdão, em cores policromáticos, né? Mas você pode olhar que tem a arte finalização de preto e é colorido depois com outras tintas primárias, secundárias, né? Então ele tem essa inconfundível marca e também ele reproduz também grandes personalidades. Quem tem hoje a mesma característica do Lichten é o Romero Brito, né? Você pode olhar que ele reproduziu o Mickey, né? Ele reproduz diversos elementos aí que vai se fundir também com Roy Lichtenstein. O nome é meio chatinho, meio difícil mesmo, mas não fiquem chateados comigo não, porque são pronúncias distintas e o inglês também não é o meu forte, tá legal? Os elementos típicos do cartoon representou a característica principal que tornaram famosas suas obras, o uso de cores vivas e acedas, frequentemente não homogêneas, como impressão de baixa qualidade, com tons pretos nítidos marcados que dão a eficácia das imagens, tá? Com as obras de arte, o artista pretendia oferecer uma reflexão sobre a linguagem, as formas artísticas dos quadros desvinculados do contexto de uma história. Aparece como imagens frias. Então você vê uma moça chorando, um avião voando, né, e o avião fazendo sua manobra de voo, e de repente aqui ele explodindo. Então não tem uma relação com outra, né? Ele tem essa característica de não precisar demonstrar, fazer esse tipo de demonstração. Então, as suas imagens não são banais, são HQs, abreviação de histórias em quadrinho, tá? E aí ele tem uma visão própria, diferente. A sua arte se destaca como uma das pessoas mais originais da cultura americana do segundo pós-guerra. No segundo pós-guerra, houve a Primeira Guerra Mundial, né? Que finalizou em 17, começou em 1914, finalizou em 1917, se não me engano. E a segunda em 1937, 1939 a 1945. Então, essas duas guerras teve um pós. Né? A gente está falando da segunda pós-guerra, então a segunda pós-guerra foi da guerra de 1945 que finalizou-se, tá? E aí ele começou a criar seus elementos também da cultura pop, tá? Agora passando de antemão também a gente vai ver aqui no Brasil, né, algumas imagens da pop art, já se fundindo mais com abstracionismo, né, que a gente vai ver aqui com o nosso próprio estilo, celebrou a contracultura, que é a contracultura era contrária à cultura de consumo, cultura consumista. Então era um movimento que já estava surgindo aí na década de 70, de 60, 70, tá? A referência do cotidiano banal que se torna local, revelando-se como movimento engajado com uma ditadura militar e perdurou no Brasil em 1964. Foi o início, em 1964, início da ditadura militar, os militares tomaram o poder, né, e aí instituiu um presidente militar. Com isso, as pessoas eram cerceadas, eram proibidas de fazer muitas coisas que desejavam, principalmente na questão de sair à noite, de se divertir, tinha muito dessas coisas, né? Mas a gente, analisando também a questão da história, né, a gente pode ver, analisar que esse cara aqui, ele teve também a forte influência, né, que é o Carlos Wesley Duke, né? Temos também o Carlos Fajardo, que é um dos mais conhecidos também da nossa cultura, e outros aí que estão aí expressos na nossa lâmina, que eu não vou falar deles agora no momento, em aulas maiores, né? Que a gente vai falar de um a um. Mas o mais importante é que o Brasil ele entrou esse movimento da pop art em 1964, tá? E aí a gente está vendo a linguagem irônica, antes focalizada na crítica do consumo, transformando-se em instrumento de denúncia político-social, devido também à questão da ditadura militar, que retirava dos indivíduos o direito de ir e vir, né? Não tinha essa total liberdade, né, para a gente poder. E finalizando hoje a nossa aula, também a gente tendo essa visão, espero que vocês tenham tido aí a possibilidade de aprender um pouquinho da pop art,
né, que é uma arte extremamente interessante, que é uma arte onde todos nós devemos aí ter o aprendizado, seja você no sexto ano, seja você no segundo ano, seja você no nono ano, mas é um vídeo que se aplica a todas as séries, porque são conteúdos que sempre vai passar por vocês aí, né? Então esse vídeo ele é retirado para angariar o maior número de estudantes e de alunos possíveis para ter a compreensão do que é a pop art, uma arte que, revisando, é uma arte que era para ser popular, né? Vir da cultura do povo, mas não veio. Foi uma arte de consumo, foi uma arte pensada para pessoas que tinham a questão capital bem acima, né? É uma arte onde fazia determinada crítica, ao mesmo tempo também levava também a questão do consumo, foi utilizada muito por comerciais de televisões, pelo cinema, pela crítica de uma maneira geral, tá legal? Então aí fica com vocês aí a dica, mais uma vez, do professor Anderson Costa, tá? Falando hoje sobre o assunto, a pop art norte-americana e a pop art também, fazendo um breve histórico aqui, fazendo um link com a pop art brasileira, né? Da década de 1960, mais precisamente na 1964, que fez a crítica na época ditadura militar que foi dita nos livros, né, de 1964. Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado também dessa aula, tá? E desejo a todos um ótimo dia e que me aguardem na próxima novidade com o próximo assunto. Um grande abraço a todos.